Vamos abrir então as nossas Bíblias no livro de João, dando sequência aos nossos estudos em João. Estamos no João capítulo 6. João capítulo 6. Nosso irmão disse que colocou esse hino para ver se o pastor estava já curado da tosse. Então, disse que ele colocou esse hino para verificar, né? Então, glória a Deus. João 6, do 16 ao 21. João 6, do 16 ao 21. João, capítulo 6, do 16 ao 21. Diz assim: Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar. E, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro, e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: Sou eu, não temais. Então ele de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Amém? Então os irmãos podem se sentar. Muito bem, meus irmãos, eu gostaria então de começar esta parte do nosso estudo, né? Ou a parte desse estudo desta noite, fazendo um relato mais completo desta passagem, né? Essa passagem aqui, ela tem os seus correlatos no livro de Mateus e no livro de Marcos. Ou seja, são os livros sinóticos em que nós podemos achar a passagem semelhante, a mesma passagem, mas descrita de uma forma um pouco diferente, né? Na realidade, o que acontece é que elas se completam. Se você conseguir visualizar, é sempre bom quando nós podemos, ao ler uma passagem e que na Bíblia, na sua Bíblia, tem assim em cima o número da passagem correlata, né? É sempre bom ir lá e verificar na outra parte. Então, os evangelhos de Mateus 14 e o evangelho de Marcos 6 são os dois correlatos desta passagem. A palavra começa dizendo que ao descambar, né? Essa palavra aqui um pouquinho mais arcaica, ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar. E, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Sai em Bersabá e vai rumo a Cafarnaum. Diz a palavra do Senhor que já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. É a primeira parte aqui, João 6, 16 e 17. Primeira coisa que nós podemos perguntar aqui, e aí nós precisamos, então, investigar, é por que Jesus não estava com eles, né? Diz que eles desceram para o barco. Por que Jesus não desceu com eles, né? Então, a primeira pergunta que nós fazemos é essa. E a resposta está nos evangelhos correlatos, nos sinóticos, né? Mateus e Marcos nos relatam que os discípulos tinham descido a pedido de Jesus. Jesus falou: vão ao barco. Que ficou ele, Jesus, para despedir as multidões. Então, lembram-se, Jesus tinha alimentado uma multidão de homens e mulheres, em torno de 20 mil pessoas. E no final dessa história, dessa alimentação, né, eles começaram a ter algumas ideias, o povo começou a ter algumas ideias que fez com que Jesus falasse: epa, vamos parar por aqui essa conversa. Então diz a palavra do Senhor que ele imediatamente mandou os discípulos saírem dali, e Jesus ficou ali despedindo a multidão, e depois subiu ao monte para orar, pois ele queria estar só, queria estar sozinho. Jesus, muitas vezes, durante os relatos, vemos Jesus só, falando com o Pai, né? Algumas vezes porque ele queria estar só, outras vezes porque os discípulos dormiam e ele ficava só do mesmo jeito, né? Mateus diz em 14, 23, em caindo a tarde, lá estava ele, Jesus, só. Então, logo a seguir, diz Mateus, logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia multidões. Ou seja, aqui já
É a mesma coisa, mas já tem uma palavra acrescentada aqui, né? Jesus os compeliu. Jesus os quase que empurrou, né? Essa palavra aqui é mais ou menos isso, né? E diz então que, despedido das multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em determinado momento, o mar então começa a ficar mais agitado, porque soprava um vento forte. Isso até não era um fato incomum, né? Os pescadores, o mar da Galileia, esse mar que nós já falamos que não é bem um mar, é um lago, um grande lago, por isso é conhecido como mar, ele está incrustado entre montes. Então está tudo calmo, de repente vem uma aragem por trás dos montes, cobre a montanha, e quando ele entra naquele tipo de vale, então gera uma ventania. Isso era comum, né? Os pescadores estavam acostumados com esse tipo de movimento, mas parece que desta vez a coisa foi um pouquinho maior, eles estavam mais assustados. Tem uma outra passagem também que fala sobre ventos furiosos, que Jesus está a dormir, né? Os irmãos lembram? Jesus está deitado, descansando no barco, e começa uma confusão no barco também. É o mesmo lugar, a mesma ventania, só que mais forte ainda, o barco começa a encher de água, né? Aqui no caso, o vento é muito forte, mas eles tentam controlar, remando com vigor, conforme nos relata aqui os evangelhos paralelos. Marcos diz que do alto de onde Jesus estava, do alto do monte, Jesus os viu em dificuldades. Ou seja, Jesus estava no alto de um monte, ele olhava lá embaixo, via toda a extensão do lago e via lá o barquinho lutando contra a forte maré que estava a dar, fortes ventos, né? E diz a palavra do Senhor que isto era por volta da 4ª vigília da noite, né? Já ensinamos aqui mais ou menos a contar, nós estamos entre o tempo de 3 às 6 horas. A 4ª vigília era entre as 3 da manhã e as 6 da manhã. Não temos um relato preciso do horário. O autor, o evangelista, todos eles só citam que é a 4ª vigília, né? Então, entre as 3 e as 6 da manhã. Eles já tinham navegado aproximadamente 5 quilômetros, né? Fala aqui que eles tinham andado 25 a 30 estádios, aproximadamente 5 quilômetros. Quando viram Jesus, então, andando sobre o mar. Embora, a princípio, pensaram ser um fantasma. João não fala isso. Estão nos evangelhos de Marcos e no evangelho de Mateus. Pensaram ser um fantasma, então, como eu disse, conforme o relato de Mateus e Marcos. E isto os deixaram cheios de medo e de temor. Então Jesus os tranquiliza, dizendo: sou eu, tende bom ânimo, não temais. Versículo 20 aqui de João. Então eles, já calmos, de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Havia uma superstição, interessante isso, né? Porque nós estamos falando aqui do povo judeu, e havia uma superstição entre alguns judeus que criam que após a morte de alguém, o seu fantasma habitava áreas próximas do local onde ele havia morrido, e cuja aparição noturna era um indicativo, né, de um desastre, ia acontecer uma tragédia. Então, quando eles viram aquela figura, aquele vulto a se aproximar, a primeira coisa que vem à mente deles é esta. Interessante porque esse tipo de tradições, superstições, elas são populares entre todos os povos, inclusive entre o povo de Deus, aqui no caso, o povo judeu, né? E penso que aí, até todos os povos, existem vários tipos de superstição, que muitas vezes acabam até mesmo sendo depois trazidos para a própria igreja. Nós estamos vendo aqui o caso dos discípulos de Jesus, né? Interessante isso, né? Então, essas coisas, elas estão no cotidiano, estão no nosso dia a dia, e é preciso muito bem saber lidar com isso. Marcos diz que Jesus, ao subir ao barco para estar com eles, o vento cessou, né? O vento cessou. Marcos diz, diferente da outra situação em que Jesus, junto com seus discípulos, enfrenta uma tempestade, conforme eu transcrevi aqui, aqui Jesus não dá uma ordem ao vento. Lá na outra passagem, que Jesus está dormindo no barco, né? E os discípulos o acordam: Senhor, não se importa que nós morramos, que nós perecemos?
Nessa passagem, Jesus diz que ele manda o vento a cala-te, ou cala-te, perdão, né? Cala-te. E o vento para, né? Aqui não. Aqui é interessante porque diz que quando Jesus entra no barco, o vento para. É interessante isso, né? Porque Deus, através da figura de Cristo, né, ele tem o total controle sobre toda a natureza. Então, se ele manda, se ele fala, se ele manda, ele cessa. Mas também a própria presença do Criador faz com que a própria natureza entre no seu estado natural. Então, aquilo não era um estado natural. Mas agora, na presença de Jesus, o vento cessa. Né? E eu gosto muito dessa questão de estarmos em silêncio com Deus. Né? Tem aquele momento em que você fica em silêncio com Deus. Paulo diz que nós não sabemos orar. Por isso o Espírito ora por nós. Né? Nós falamos com o Espírito de uma forma totalmente, às vezes, equivocada, mas o Espírito nos tranquiliza, levando a nossa oração até Deus. Né? Ou seja, essa percepção que nós devemos ter com Deus, de que Deus está sempre presente quando nós falamos com Ele. Mateus faz uma revelação intrigante quando ele acrescenta algo que nem João e nem Marcos fala, nem Marcos fala. Ele diz que Pedro conversa com Jesus, né? Quando vem vindo lá Jesus andando sobre as águas, Pedro diz: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. João não faz esse relato. Já falamos, né? Cada um faz o seu relato de acordo com o que o Evangelho quer transmitir. Né? E Jesus disse para Pedro: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Porém, diz a palavra, que reparando na força do vento, teve medo e começou a submergir, gritando: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, porque duvidaste? Mateus 14, 28 ao 31. E Mateus termina dizendo: e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus, conforme está em Mateus 14, 33. Bom, esse é o relato completo. Né? João faz uma indicação daquilo que ele quer chamar a atenção de nós. Marcos também faz um acréscimo, nós vamos falar daqui a pouco sobre uma dessas questões. E Mateus coloca essa questão de Pedro falando com Jesus. Mas se nós juntarmos todos, isso é o que nós, mais ou menos aqui, eu descrevi rapidamente aqui por cima. Mas nós estamos no Evangelho de João, ou seja, nós temos que ler João. Mas isso é importante que a gente saiba todo o relato de todo o acontecimento. Então, usando o texto base do nosso estudo, eu quero chamar a atenção aqui dos irmãos, rapidinho, para alguns fatos. No versículo 16, diz que os discípulos desceram para o mar, mas Mateus e Marcos usam a expressão compeliu-os. João usa a expressão que eles desceram. Né? Parece que eles desceram né? Por eles. Mateus e Marcos diz que Jesus compeliu-os. Essa expressão pode ser insistir ou até mesmo empurrar. Ou seja, Jesus foi empurrando para que eles deixassem o lugar e fossem para o barco. Né? E por que isso? Por que é que Jesus, então, agiu dessa maneira? Nós temos duas possibilidades, não uma ou outra, mas duas mesmo, né? Dois acontecimentos. Primeiro, Jesus não queria que os discípulos fossem contagiados pela euforia do povo que queria fazê-lo rei. Se voltarmos um bocadinho no versículo 15 aqui de João 6, diz assim: sabendo, pois, Jesus, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para proclamarem rei, retirou-se sozinho. Ou seja, Jesus, rapidamente, ao perceber aquilo, o que é que ele faz? Isola os seus discípulos, para que eles que estavam começando a aprender não fossem literalmente contagiados, porque era algo
que poderia acontecer com isso. Às vezes, meus irmãos, nós precisamos ter cuidado para não ser influenciado pelo mundo. Aqui é o mundo em contraste com os discípulos. E até mesmo pelas crendices que muitas vezes frequentam as próprias igrejas. Às vezes nós queremos tanto expressar algo de Jesus que nós colocamos mais o nosso desejo do que o próprio Jesus. Então é mais ou menos o que estava acontecendo aqui. Quando Jesus deu algo para eles, que eles sentiam falta, que era o pão, quando eles saciaram, pronto. Ali já estava aquele que deveria ser o rei. Mas não é para isso que Jesus veio. Jesus não veio com o interesse de ser rei deste governo, deste reinado. Jesus veio para um reino futuro. Então Jesus se afasta e afasta os seus discípulos. A igreja precisa também estar protegida contra falsas influências que porventura possam tentar entrar na igreja. A segunda questão que nós vemos ainda aqui nesse mesmo fato de Jesus ter insistido para que eles deixassem é que Jesus queria ter um tempo a sós. Diz a palavra do Senhor que ele ficou em oração sozinho. E isso acontecia quando Jesus estava para suceder algo inesperado envolvendo a sua missão. Marcos relata 3 vezes em que Jesus esteve só. E sempre antecedia algo que literalmente ia expor quem era Jesus. Ou seja, embora João não faça esses relatos, eles são importantes de nós aqui chamarmos a atenção da igreja. Segunda questão, no versículo 17, segundo fato que eu gostaria de chamar a atenção, no versículo 17, há um comentário aqui interessante. Ele diz, já se fazia escuro, né? Aqui no finalzinho, já se fazia escuro, e Jesus ainda não viera ter com eles. E eu quero então chamar a atenção para a expressão ainda. Ainda não viera ter com eles. E eu quero exortar os irmãos a sempre terem em mente que Jesus tem o seu devido tempo para agir. Ele ainda pode não ter feito algo. Nós precisamos esperar sempre no tempo devido de Deus. Meus irmãos, é a palavra que nos mostra que tem que ser assim. Não é a mensagem em si do pastor Vitor. É a palavra que está a dizer isso para nós. Nós precisamos deixar Deus agir na nossa vida no tempo de Deus, segundo a vontade de Deus. Foi assim desde a eternidade. Lembram-se que Paulo diz em Gálatas 4:4, que eu reiteradas vezes já comentei aqui, diz assim, vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Ou seja, o que é que ele está a dizer aqui? Ainda não era o tempo. No tempo, Deus enviou o seu Filho. Ou seja, até aquele momento, Jesus ainda não havia vindo, porque não era o tempo. Tudo tem seu tempo determinado debaixo dos céus. Até mesmo em nossas orações, tudo tem o seu tempo. Uma coisa é esperar no tempo de Deus, e outra coisa é ter a fé de que Deus nos ouve. Nós oramos, colocamos diante do Senhor e esperamos com paciência no Senhor. Talvez nós temos clamado ao Senhor por algo, mas ainda não recebemos a resposta. O terceiro fato que eu gostaria de chamar a atenção aqui nesta passagem, ainda no versículo 17, né, está na frase que ele diz assim, estava escuro. Ou seja, estava escuro, já se fazia escuro, e o mar, então, para piorar a situação, né, imagina, não é que nem hoje. Hoje, se você estiver em volta das cidades, não há bem um lugar escuro, né, porque sempre tem uma luz na rua, sempre tem uma luz na estrada, né? Mesmo quando você está mais indo para o campo, você ainda consegue sentir a luz que vem das cidades. No tempo de Jesus, não, né? Escurecia.
O que tinha era uma lamparinazinha dentro da casa, que iluminava só o lugar onde estava aquela pessoa. Então, estava escuro. Eles estavam atravessando entre 3 e 6 da manhã. Quanto mais perto do 3, mais escuro estava, né? Mas estava escuro. E, de repente, o mar começa a ficar mais agitado, mais agitado. Não é assim, muitas vezes, que ocorre nas nossas vidas, né? Parece que aquilo que já está ruim ainda pode piorar ou ainda piora, né? Meus irmãos, talvez nós necessitamos ter fé e esperar, sabendo que Deus está no controle. Paulo, falando aos Coríntios, exortando-os a permanecerem firmes em Cristo, ele nos diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. A tentação aqui, eu posso vê-la da forma como eu me sinto. A tentação aqui pode ser dificuldade, um problema de doença. Não tentação no sentido só de ser tentado por algo, mas também algo que está acontecendo conosco. Ele diz que Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados, ou que aquele tempo dure mais do que você possa suportar. Deus é tão bom que Ele sabe o nosso limite. Tem uns que talvez tenham um limite para um mês, né? Tem outros que não tem limite nem para um dia, né? Passou um dia, já está reclamando da vida. Ou seja, o que nós precisamos entender é que, independente das circunstâncias da nossa vida, Deus está no controle da nossa vida. De todos? Não. Mas dos seus, sim. Daqueles que são seus, daqueles que lhe pertencem, Ele é o Senhor, não é? Ele não é o Senhor e Salvador? Então, se Ele é o Senhor, Ele é responsável pelos seus. Podemos, então, entender isso de uma forma maravilhosa, né? Deus permite que, no meio da escuridão, onde a pessoa já não sabe o que está se passando, ainda venha um forte vento, uma maré alta, ondas batendo, né? E a pessoa fica ali sem saber para que lado remar, porque ele não enxerga, não tem direcionamento. Se estava a chover, se estava a vento, provavelmente não tinha estrelas, não tinha lua, era a escuridão total. E é na escuridão total da nossa vida que Deus vem nos socorrer, que Deus vem e nos traz conforto, né? O quarto fato que eu gostava de chamar a atenção aqui é que após remarem, conforme diz aqui no versículo 19, após remarem por aproximadamente 5 quilômetros e contra o vento, segundo está no relato, eu penso que eles já deviam estar cansados, né? Esgotados. Você já imaginou você remando, né? E você não sai do lugar porque o vento está contrário a você. Agora percebem, agora eles estão ali e percebem um movimento sobre o mar. Parece que alguma coisa está ali se aproximar. Talvez naquela sombrinha de uma luzinha que pudesse ter ali no barco, que eles pudessem ter posto ali no barco, eles percebem que alguma sombra, alguma coisa vem andando sobre o mar. João não fala isso, mas Marcos e Mateus diz que eles gritaram, né, pensando ser um fantasma, conforme eu já mencionei a respeito dessa superstição que eles tinham, né? Ou seja, se as coisas já estavam difíceis, parece que a coisa vai ficando pior. Escuro, tempestade, e agora uma superstição de que, se for mesmo um fantasma, então ele é o mensageiro de um desastre. A coisa vai agravando. E é maravilhoso quando nós vamos vendo essa dramaticidade que a palavra nos concede, para que nós possamos vivenciar aquilo que eles estavam vivenciando naquele momento.
Os discípulos, eles ainda estavam num processo de crescimento espiritual. Eles não estavam formados, ainda estavam no começo. Marcos chega a dizer que eles não haviam compreendido nem o milagre dos pães. Está relatado na passagem paralela a essa, em Marcos 6,52. Ele diz que eles não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Ou seja, o Espírito de Deus, a palavra de Deus ainda não tinham quebrado aquela desconfiança, não tinham quebrado aquela falta de fé. Lembram-se, na passagem que Jesus está no barco, deitado, dormindo, e eles acordam em Jesus rapidamente, com medo de que o barco ia afundar. O que é que Jesus fala para eles? Homens de pequena fé, até quando estarei convosco? Ou seja, eles estavam nesse processo de formação. Muitas vezes, nós temos irmãos que estão em processo de formação. E que muitas vezes, nesse processo de formação, não tem a suficiência de esperar e acalmar o coração em Deus. E nós não devemos combatê-los por causa disso. A palavra do Senhor diz que é o contrário, aquele que é mais forte, suporte o mais fraco, ou seja, dê suporte, auxilie, ajude. Às vezes, nós já ouvimos tanto sobre Jesus, já estudamos a palavra, mas parece que ainda não entendemos verdades centrais sobre quem é Jesus, quem é o Espírito Santo e como Ele age em nós. Por isso, meus irmãos, é tão necessário estudar a palavra e buscar compreendê-la. Jesus estava com os discípulos pelo tempo que foi necessário para que soubessem quem Ele era e qual a sua missão. Às vezes nós olhamos e falamos, nossa, Jesus só ficou 3 anos. Ou, nossa, Jesus ficou 3 anos. Não, Jesus ficou exatamente no tempo necessário. É isso. Volto a dizer, tudo está no controle de Deus. Jesus não morreu nem antes e nem depois do momento determinado por Deus. E isto, meus irmãos, é que nos mostra que esse crescimento, lembram-se que quando Jesus ressuscitou, ele teve uma conversa com Pedro, porque Pedro ainda precisava evoluir nesse processo. Pedro foi crescendo depois na compreensão quando o Espírito foi derramado. É o Espírito quem nos ajuda. Jesus fala sobre isso em João, quando ele diz que virá aquele que vos ensinará todas as coisas. Hoje nós temos o Espírito Santo que nos ajuda a compreender aquilo que muitas vezes a nossa falta de fé não nos permite compreender. Estamos num caminho de crescimento e é através da palavra que nos fortalecemos. O quinto fato que eu queria chamar a atenção dos irmãos para encerrarmos. O versículo 20 e 21 faz o desfecho, o encerramento desse relato em João, dizendo que ao ouvirem Jesus, eles se acalmaram e receberam no barco e chegaram em segurança no seu destino. Está relatado nos versículos 20 e 21. E eu quero então aqui pontuar 2 questões que nos mostram aqui. Primeiro, Jesus veio para nos libertar dos nossos maiores temores. E eu penso que o maior temor que o homem pode ter é com respeito à morte. É o maior temor que o homem possa ter. Aquele que não acredita que tem alguma coisa após a morte, ele não sabe como vai morrer. Aquele que acha que depois da morte ele vai reencarnar, ele não sabe como que vai ser a reencarnação dele. Aquele que não entende outras determinadas questões, ele não sabe. Mas e o crente? O que é que o crente sabe a respeito da morte? Tudo. O crente sabe tudo a respeito da morte. Ele pode não saber como será a morte, mas ele sabe literalmente como será após a morte. Pelo menos ele deve saber isso. Isso é a base do cristianismo.
É saber que Jesus nos deu vida para que nós tenhamos vida eterna. Jesus veio para nos dar vida, e João usa a expressão de Jesus, sou eu. Veja aqui no versículo 19, mas Jesus disse, sou eu. É a mesma palavra que nós podemos usar para eu sou, que Deus se identifica a Moisés como eu sou, Deus. Jesus está dizendo assim, eu sou o Deus encarnado. Ele é o Criador de todas as coisas, domina sobre o céu, terra e mar. Jesus sabe de tudo que precisamos, Ele compreende nossas dores e temores. Marcos 6,48 diz que Jesus do alto, onde estava a orar, viu-os em dificuldade, porque o vento lhes era contrário, e veio ter com eles. Jesus os viu em dificuldade e veio ter com eles. E queria mesmo tomar a dianteira, ou seja, queria chegar rapidamente. Sim, meus irmãos, nada passa despercebido aos olhos de Deus. Os olhos de Deus estão em todo lugar. Os olhos de Deus estão sobre a terra. E no determinado tempo, vem a resposta. A segunda questão aqui ainda, que eu gostava de chamar a atenção, diz ainda a palavra que os discípulos o receberam no barco de bom grado e logo chegaram ao seu destino. Como é bom quando recebemos Jesus em nossa vida. Isso só pode ser feito de bom grado. Esta palavra aqui é a mesma que com alegria. É o mesmo sentido da palavra. Sim, meus irmãos, um coração convertido é um coração alegre. Não há como haver tristeza num coração convertido. E quando estamos com Jesus em nossa vida, sabemos que chegaremos ao nosso porto seguro. E é interessante porque João faz esse relato, ele diz assim, e logo o barco chegou ao seu destino. Não se perdeu ninguém, não se perdeu nenhum pedaço do barco. O barco chegou ao seu destino. Paulo diz a Timóteo, na sua segunda carta, quando ele está a descrever para Timóteo que ele deixaria este mundo, está ali em 2 Timóteo 4, ele diz que ele combateu o bom combate, terminei a carreira, ou terminei a corrida. Terminei a corrida, eu cruzei a linha de chegada. Ou seja, meus irmãos, o crente em Cristo tem uma certeza, ele vai cruzar a linha da chegada. O que importa para nós é isso, cruzar a linha da chegada. Em Cristo nós temos a garantia que nós chegaremos no final da corrida. E Paulo então ainda diz assim, então eu receberei a coroa da justiça. É como se ele dissesse assim, eu venci a corrida. E para os vencedores é dada a coroa. Aquele que vencer, ser-lhe-á dado a coroa. Sabe, meus irmãos, numa pequena passagem aqui da palavra do Senhor, nós podemos tirar tantos ensinos para a nossa vida. Tantos ensinos para a nossa vida. Interessante que João não usa aqui a expressão que o identifica, né? Que é sinal. Né? Ele não fala que Jesus fez um sinal aqui, né? No lugar de milagre. Mas Jesus fez um milagre aqui, né? Parou o vento, né? Andou sobre as águas. Mas João não fala assim, e Jesus fez esse sinal. Né? Mas está implícito em João um sinal através desse relato. É que Jesus tem autoridade sobre todas as coisas. Esse é o sinal. Jesus tem autoridade sobre todas as coisas. Somente Deus pode andar sobre as águas. Por isso a expressão lá em Mateus que diz assim, e os que estavam no barco o adoraram dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Somente o próprio Deus podia fazer o que Jesus fez. Eles compreenderam isso. E nós já compreendemos quem é Jesus? Que Jesus possa nos abençoar, que Jesus possa
colocar essa serenidade no nosso coração, sabendo que Ele, do alto dos céus, está a contemplar a nossa vida. Nada passa desapercebido. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Nós vamos ter um momento de oração, despedindo os irmãos que estão conosco, através da transmissão. Vamos orar a Deus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela palavra que o Senhor nos concedeu nesta noite, Senhor. Peço-lhe, Pai, perdão pelas nossas faltas, pelos nossos pecados, e por muitas vezes que negligenciamos esse grande amor que o Senhor tem para conosco, Pai. Obrigado pela palavra desta noite, Senhor. Obrigado, Pai. Nós sabemos que o Senhor, o seu devido tempo, está sempre no nosso socorro, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada irmão, cada irmã, cada amigo que esteve conosco durante essa transmissão aqui no culto. Que o Senhor os abençoe grandemente. Em nome de Jesus, concede uma noite de descanso, uma noite de paz. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.